Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Os irmãos podem se assentar. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço aos irmãos responsáveis por esse congresso, pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui, não é a segunda vez. Eu estive aqui, eu não lembro quando, foi antes da pandemia. E é uma alegria muito grande poder retornar e ter esse tempo com vocês, e num congresso que tem um tema tão especial. E hoje à noite eu pretendo falar justamente sobre o coração das duas expressões do tema, não é? Chamados para servir e sobre intimidade com Deus. Eu quero falar sobre o chamado de Deus a Moisés no livro de Êxodo e no livro de Números, especialmente Números capítulo 11. Nós sabemos que Moisés foi chamado por Deus para servir, e eu acredito que a vida de Moisés e alguns momentos da vida de Moisés trazem lições preciosas para as nossas vidas. E eu gostaria de falar também sobre intimidade com Deus, que é algo que nós vemos de forma muito clara na vida de Moisés, especialmente nos momentos mais difíceis que ele passou, momentos em que ele desejou a própria morte e pediu a própria morte. E como a intimidade com Deus o ajudou a atravessar aqueles momentos difíceis e o ajudou a continuar servindo ao Senhor com fidelidade até o fim. Que a graça de Deus nos ajude a meditarmos sobre isso, a fim de que saiamos daqui hoje à noite mais perto de Deus e mais decididos a servi-lo, a amá-lo, a buscá-lo, para termos mais intimidade com Ele. Amém? Antes de começar, eu gostaria de falar apenas de 3 livros que eu trouxe. Alguns deles não chegaram por conta desse problema que foi falado aqui há pouco, né? Uma das malas não chegou e boa parte das coisas que eu precisava estavam nela. Mas graças a Deus eu cheguei e alguns livros chegaram. Bom, um deles é esse daqui, Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Ele foi publicado há alguns anos atrás pela editora Fiel, e um dos capítulos que eu escrevi nesse livro aqui trata justamente sobre a história de Moisés, que é parte daquilo que eu vou dizer hoje à noite com vocês. E como parte da vida de Moisés, em parte da vida dele, ele chega a pedir a Deus que tirasse a vida dele, ele chega a desesperar da vida e considerar que era melhor morrer, melhor ir embora daqui, porque não dava para continuar mais aqui. Diante das situações que ele viveu e que nós falaremos hoje à noite, nós vemos de modo muito claro o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Nenhum dos servos de Deus está livre de sofrimento. Nenhum homem ou mulher que entrega a vida ao Senhor está livre de passar por problemas nesse mundo. No mundo tereis... Jesus disse isso, mas ele disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei com vocês até o fim. E eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para passar por todas as aflições que nós passamos. E aqui eu procuro falar um pouco sobre como na vida de vários servos e servas de Deus na palavra, que passaram por sofrimentos profundos, a graça de Deus se manifestou cuidadora e sustentadora na vida deles. Bom, um exemplo que eu dou nesse outro livro aqui é na vida de Benjamin Kitt, que é um pastor do século XVIII, na verdade, século XVII, ele morreu no comecinho do século XVIII, mas a vida dele foi toda no século XVII. Benjamin Kitt é considerado um puritano também, ele está no auge do puritanismo na Inglaterra, foi perseguido, torturado, preso por sua fé. E aqui eu conto um pouco, o livro se chama Um Pregador da Graça, porque ele cria nas doutrinas da graça, e Deus usou a vida desse seu servo para levar o evangelho a muitos lugares na Inglaterra, e dali para os Estados Unidos, Holanda e vários outros lugares onde a sua mensagem, os seus livros chegaram. Aqui eu conto um pouquinho sobre o cuidado de Deus na vida de um servo dele, que esteve mais perto de nós aqui. Mais perto porque, pensando no tempo da Bíblia, 1600 foi antes de ontem, né, para nós. Bem, e o último livro é o Pentateuco, que é o penúltimo livro meu que foi lançado. O último foi um livro escrito em parceria com alguém que esteve aqui no domingo passado. Sábado passado, foi o pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Foi o Heber Júnior que esteve aqui, né? Pois é, o último livro que eu escrevi foi escrito por mim, por ele e pelo pastor Augustus Nicodemos, mas esse não chegou. Esse não vai estar aí, infelizmente. Os irmãos podem depois, se quiserem, encontrar na internet. É um livro devocional que nós 3 escrevemos. E o penúltimo foi esse. E nele eu faço uma introdução à Bíblia, na verdade.
O livro se chama Pentateuco porque eu procuro falar a respeito de todo o contexto por detrás dos primeiros livros da Bíblia, inclusive que envolvem a própria vida de Moisés, sobre o que nós falaremos hoje à noite. É uma introdução à Bíblia para aquele que quer começar nos primeiros 5 livros da Bíblia, entendendo todo o contexto por trás de Levítico, por exemplo, por trás da fuga dos judeus, não é? Da expulsão dos judeus, que nós chamamos de libertação, a fuga deles da escravidão no Egito, a chegada na terra prometida, as conquistas que ali houveram e todo o contexto político, histórico, geográfico, social, religioso por detrás desses primeiros livros. E o religioso talvez seja um dos mais importantes porque é o que nos mostra a razão pela qual os judeus sempre voltaram para a idolatria. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente, apesar de tanto cuidado, tanto milagre, tanta bênção, tanta presença de Deus, os judeus voltavam o tempo todo, ou para Astarote, ou para Baal, ou para Moloque, ou, enfim, outros deuses, né? Fenícios, assírios, babilônicos, egípcios. Até o último livro do Antigo Testamento, nós vemos os profetas sendo usados por Deus para chamar o povo de Deus de volta da idolatria para Ele. Abandonar os seus falsos ídolos no meio do povo de Deus. Por que o povo de Deus sempre teve essa quedinha para a idolatria? Sempre eles foram tão simpáticos pelos ídolos cananeus e dos outros povos daquela terra. Entender um pouquinho do contexto do Pentateuco nos ajuda a entender esse cenário e a entender os paralelos com o nosso tempo, os ídolos do nosso tempo, que muitas vezes rondam o nosso coração, fazendo com que o povo de Deus hoje também se sinta tentado a ter ídolos no coração. E, enfim, eu creio que conhecer tudo isso nos ajuda a nós mesmos quebrarmos os nossos ídolos do coração para que só Cristo reine na nossa vida. Vamos orar mais uma vez, antes de irmos à palavra do Senhor? Pai bendito, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por podermos nessa hora, mais uma vez, abrirmos a tua palavra e nela, Senhor Deus, dela podemos tirar o alimento sólido que precisamos. Fala conosco, nos instrua, nos abençoa, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Meus irmãos, eu quero falar, portanto, sobre a vida de Moisés. E quero falar sobre o chamado de Moisés. Num congresso em que nós estamos a refletir a respeito de ser chamado para servir. Num congresso em que nós também nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Ele que nos fale mais sobre intimidade com Ele. Eu creio que Moisés se coloca diante de nós como um exemplo de alguém que foi chamado para servir e que enquanto servia, tinha intimidade com Deus. Antes de lermos o texto, deixe-me dar apenas um pouco do contexto por detrás, antes de nós lermos isso daqui. Vocês conhecem a história de Moisés, não é? Ele nasceu quando o povo já estava há pouco mais de 400 anos no Egito. Eles ficaram no Egito cerca de 430 anos. Eles não foram escravos todos esses anos, mas a maior parte desses 430, eles foram escravos ali. Eles desceram para lá desde que José foi vendido como escravo e depois aconteceu aquela situação que fez com que o mundo inteiro ali da região, o mundo daquela época, que estava no entorno do antigo do reino egípcio, viesse ao Egito para comprar alimento durante os anos de seca, e José vendia, porque se tornou um governador do Egito naquela época, dada a sabedoria que Deus lhe deu e tudo que Deus fez através da vida dele para levá-lo até aquela situação. E os próprios irmãos de José tiveram que vir de Canaã para comprar comida. José os reconheceu, os irmãos não reconheceram José, mas depois que eles se reconheceram e José os abraçou e o Jacó veio, com toda a família, veio uma caravana de 70 pessoas, que era toda a família de Jacó. Os irmãos, parentes, primos, todo mundo que era parente de José. E ali eles foram colocados numa terra mais ao norte do Egito, chamada Goshen, e ali eles viveram por 430 anos. Morreu toda aquela geração, a geração que veio e a outra, e lá na ponta final, quando o faraó ordena que as crianças hebreias fossem mortas pelas parteiras antes de nascer, ou no exato momento em que nascia,
nós sabemos que Deus preservou, por meio de Joquebede, a mãe, e também toda aquela situação, né, que o livro de Êxodo, no capítulo 1º e 2º nos narra, Deus preservou a vida de Moisés. Mas num contexto em que não era possível, permitido, as hebreias, as mães, terem os seus filhos, Moisés só sobreviveu porque ele foi adotado pela filha de Faraó. Então, desde o início da vida de Moisés, nós já vemos um traço que certamente o conduziu ao sofrimento. Porque os primeiros anos da vida dele, vocês sabem, não foi ali na casa de Faraó, com a filha de Faraó. Foi na casa dele, sendo criado pela mãe dele, com a irmã dele. E provavelmente o irmão também, que só depois, mais para frente na história, a gente sabe que existia. Então ele conhecia aquele contexto, e ele sabe que ele foi tirado dali e levado para a casa de Faraó, onde ele morou até os seus 40 anos de idade. Tanto é que a Bíblia nos diz que com essa idade, com 40 anos, ele sai e anda entre os seus irmãos, os judeus de um modo geral, não é? Seus compatriotas. E ele vê um egípcio soldado batendo em um judeu. E ele mata o egípcio, que estava fazendo aquela, tristeza com o judeu. E esconde o seu corpo debaixo da terra. E no dia seguinte, a Bíblia nos diz que ele estava no meio dos judeus de novo, e ele viu os dois brigando, e ele vai até aquele que era o culpado daquela briga, e diz a ele algumas palavras: vocês são irmãos, vocês estão fazendo isso. Aí o rapaz vira para ele e diz: mas o que você pensa que você é? Um príncipe ou um juiz sobre nós? Você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o egípcio ontem? E aí então o Moisés, a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 2 e 3, que ele percebe aquela situação e ele suspeita que o conhecimento do seu assassinato tenha chegado às autoridades, e no Egito, naquela época, ele seria morto, sumariamente. Não importava a sua condição, ele seria morto por causa do seu assassinato. E ele decide fugir. E a Bíblia nos diz que Faraó soube do assassinato e quis persegui-lo e matá-lo. Então ele foge para a terra de Midian, um pouco distante dali, um pouco mais de 1.000 quilômetros dali, que naquela época era muita coisa. E ali ele, chegando fugitivo, não sabia por quanto tempo. Então você imagina, pequenininho, é tirado da casa dos pais, é criado na casa de alguém que não é a família dele, ciente de que o pai da mãe adotiva dele matou todas as crianças judias como ele, e agora com 40 anos ele tem que fugir daquela terra onde vive todo mundo que ele sempre conheceu, para uma terra que ele não sabe o que ele vai encontrar, e ele chega na terra de Midian, que é perto da península do Sinai, que é na península do Sinai, que é por onde os judeus passaram depois, e muito próximo do Monte Sinai, onde Deus vai dar os 10 mandamentos algum tempo depois, algum tempo depois, alguns anos depois, umas décadas depois. E ele chega ali com 40 anos de idade tendo fugido, e ele encontra algumas mulheres, e aí ele vê alguns pastores que chegam e há uma relação tensa, e ele protege aquelas mulheres daqueles pastores, e depois dá água para os animais daquelas mulheres. Elas saem dali e vão contar para o pai delas. E aí ele: mas como é que vocês deixam o rapaz lá? Traz ele para cá. E Moisés é levado para a casa do pai daquelas mulheres, que num primeiro momento é chamado de Reuel, depois a Bíblia fala que o nome dele é Jetro, e depois mais para frente fala que o nome dele é outro. A Bíblia dá 3 nomes para o sogro do Moisés, mas a gente sabe que é a mesma pessoa. É o mais conhecido como Jetro, né? Mas o primeiro nome que é dado a ele é Reuel. E ele é um sacerdote naquela terra. E ele oferece uma das suas filhas para ser esposa de Moisés, a Zípora. E aí Moisés se casa com ela. E tem o seu primeiro filho, o Gerson, que a Bíblia inclusive nos diz que na sua própria língua significaria o estrangeiro ou o peregrino. E ele ainda justifica que deu esse nome para o seu filho porque ele era um peregrino naquela terra, ele era um estrangeiro ali. E Moisés fica ali outros 40 anos. E a Bíblia vai nos dizer que com 80 anos é quando ele está pastoreando os seus animais, os animais do sogro dele, de Jetro, ao oeste do Monte Horebe, que é uma parte do Monte Sinai, chamado de o Monte de Deus, o Monte Horebe. E enquanto cuidava ou buscava esses animais, ele vê uma sarça que queimava, mas não era consumida. Inclusive é o símbolo do... eu olhei para trás e pensava que era o símbolo do Congresso. Estou eu ali, né? Ainda bem que não está queimando. Mas, ali, pronto, obrigado. Ele vê aquilo.
A real, que nunca mais ninguém viu, só Moisés, isso está na memória dele para sempre. Uma sarça, que é um arbusto, não é uma árvore pequena, uma sarça. Então vocês podem pesquisar no Google, né, a foto de uma sarça. E ela queimava, mas ela estava inteira, estava verde, estava... E a Bíblia nos diz que Moisés quis chegar perto para ver aquele fenômeno extraordinário. Como que a sarça queimava, mas não era destruída? E ao se aproximar da sarça, uma voz fala com ele. E é quando o Senhor Deus se apresenta e diz que ouviu o sofrimento do seu povo, e Deus o chama para voltar ao Egito, 40 anos depois de ter saído de lá, para tirar o povo dele de lá. Nós conhecemos a conversa, Moisés ele dá algumas desculpas, eu sou pesado de língua, mas e se eles não me ouvirem? Mas eles vão perguntar qual que é o seu nome, como é que é o seu nome? E aí há aquela conversa até que então, convencido, inclusive Deus coloca o irmão dele na conversa, o Arão, de que Arão seria o porta-voz de Moisés. Moisés vai. Ele obedece ao chamado para servir a Deus. Ele volta, e a gente sabe mais à frente, no livro de Êxodo, inclusive, que a Zípora não voltou com ele, e nem o Gerson. Que ele vai reencontrá-los um pouco depois, aí sim, alguns dias depois, quando eles estão saindo do Egito, e eles vão passar por aquele lugar, e o sogro de Moisés com a Zípora e o Gerson e outros familiares vão ao encontro de Moisés. Mas naquele primeiro momento, é isso que nós encontramos. Ela vai um certo pedaço, depois ela não continua. Acontece a situação da circuncisão lá de um dos seus filhos, que não havia sido circuncidado. Os irmãos lembram desse episódio tenso e muito confuso na vida de Moisés também, que é esse período do regresso dele para o Egito. Mas a gente sabe que nesse período ele tem de voltar e vive outra tensão, que é uma mudança. Você imagina um homem, por volta dos seus 80 anos de idade, sendo chamado para o ministério. Não é muito comum que isso aconteça, não é? Alguém com 80 anos sendo chamado para uma obra? Quanto tempo eu vou poder servir se eu tenho 80 anos? Vou servir 10 anos? 20 anos? 30 anos? Com quantos anos Moisés morreu? 120. Eu vou servir mais 40 anos. Não é curioso que a vida de Moisés se divida em 3 períodos de 40? Os primeiros 40 lá no Egito, os outros 40 em Midian e os últimos 40 levando o povo do Egito à terra prometida. E ele morre exatamente após 40 anos, com 120 anos, vendo a terra diante de si, mas não sendo a ele permitido a entrada. Então ele volta para o Egito, com 80 anos. Nós conhecemos também a história. Ele vai até o faraó em 10 momentos. Em 3 momentos ele está dentro do palácio do faraó. Em 3 momentos ele está com o faraó diante do rio Nilo. E em 3 momentos ele está distante do Nilo, distante do faraó, e ele só fala e a praga acontece. São as 10 pragas, né? E a última, ele não está em nenhum desses lugares, porque todos os judeus estavam escondidos nas suas casas, com o sangue do cordeiro na entrada das suas casas, porque o anjo da morte passaria e os primogênitos morreriam, e na manhã seguinte o faraó deixaria o povo de Deus sair, e o povo saiu. E aí acontece toda aquela situação, eles saem dali, vão até a região do Mar Vermelho, atravessam, o Senhor vence o exército de faraó ali por meio do anjo do Senhor, eles atravessam o Mar Vermelho, aí eles chegam na terra de Meribá, onde as águas são turvas, não é? A terra onde as águas eles chamam de Mara ou Mará, as águas são amargas, e ali acontece um milagre, e as águas se tornam potáveis. Depois eles chegam em outro lugar onde não tem água, Moisés bate na rocha, a água sai da rocha. Depois eles chegam em outro lugar, eles reclamam que estão com fome, Deus manda o pão do céu, o maná, quando o maná começa a cair. Eles veem milagre o tempo todo. Não bastassem as 10 pragas, que foram os 10 milagres. Não bastasse a proteção de Deus, colocando um anjo à frente para guiá-los, e quando o exército de faraó veio na perseguição para pegá-los de volta, levá-los de volta para a escravidão no Egito, Deus colocou aquele anjo atrás deles. E depois, quando o mar se abriu e eles passaram, e quando o anjo permitiu que os egípcios viessem atrás, Deus permitiu que ao passar o último homem judeu, o mar se fechasse e todos os egípcios morressem. Eles viram isso. Depois eles viram o milagre 2 vezes, antes de chegar no Sinai lá embaixo.
perto de onde Moisés conheceu a Zípora, o Jetro, e viveu 40 anos. Eles viram o milagre 2 vezes da água, o milagre do pão. E em todo esse contexto, o que não faltou foi sinal e maravilha. O que não faltou foi presença de Deus, que de dia estava por meio do anjo do Senhor. A Bíblia diz que ele ia adiante, e a impressão era uma coluna, uma nuvem espessa, e de noite era uma coluna de fogo que os guiava, vocês lembram? E quando ela parava, eles paravam, quando ela levantava e eles levantavam e iam. Ou seja, eles viveram o sobrenatural no meio natural, durante todo aquele tempo. Até que chega Números capítulo 11. Em Números capítulo 11, eles começam a ter saudade do Egito. Dá para entender ter saudade do Egito? Nessa altura do campeonato? Com um Deus que os libertou da escravidão, que estava se mostrando presente por meio de milagres o tempo todo, que disse que daria uma terra onde mana leite e mel, em que eles morariam em casas que não construíram, colheria das plantações que eles não plantaram, viveriam em cidades que eles não edificaram, e Deus daria tudo para eles. E eles começam a ter vontade de voltar para o Egito. Vamos ler o texto de Números 11? Versículo 1 diz: o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Ou seja, num primeiro momento, eles reclamam de algumas coisas, a ira de Deus se acende sobre eles, porque mesmo que nós não vivamos diariamente, 24 horas por dia, vendo o sobrenatural nos envolve, mas nós não o vemos 24 horas por dia. Eles viam. Mesmo eles experimentando tudo que experimentaram, vendo tudo que viram, eles ainda encontravam espaço para descontentamento, para murmuração, para reclamação. Se tem uma coisa que Deus odeia e não tolera, é reclamação. É murmuração. E o povo começou a murmurar. Deus acendeu um fogo, o povo pediu misericórdia, Moisés orou, Deus apagou o fogo. Apagou o fogo, o populacho, que é uma parte do povo, começou a reclamar. Mas e aí, Moisés? Porque eles não reclamaram com Deus, eles reclamaram com Moisés. E aí, Moisés? É só isso? É só o maná? A nossa alma vai secar por causa desse maná? E o pepino? E a cebola? O cebolão? E o alho silvestre e o alho normal? E as carnes que nós comíamos de graça? Tudo bem que a gente era escravo, o chicote comia solto no nosso lombo. Tudo bem que alguns de nós morríamos debaixo da ira dos egípcios, mas pelo menos eles davam comida para a gente. Agora, não é que Deus não está dando comida para a gente, mas é que só tem isso. A gente está com vontade de comer um negócio diferente, né? Não é que eles estavam com fome, é que eles estavam descontentes com aquilo que Deus dava a eles. Não é que não havia refeição, ou comida, ou sustento, porque até isso era sobrenatural. Não tinha de onde achar comida no meio do deserto. Mas Deus mandava todo dia a porção do dia. E mesmo assim, eles reclamaram, porque eles estavam com saudade da comida de antes. O texto nos diz, nos versos 7 a 9, algumas descrições do maná, que o maná era como a semente de coentro e a sua aparência era semelhante à do bidélio. O povo ia por toda parte e colhia. Eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões, depois os cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Não é que eles estavam com fome, é que eles queriam comer outra coisa. Ingratidão, descontentamento, enfim.
O verso 10 diz que então Moisés ouviu o povo, como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. Então o Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Tenta imaginar comigo. O livro de Êxodo, o livro de Números depois, nos informam, esses dois livros, que eram cerca de 600 mil homens que saíram do Egito. Quando ele diz isso, a descrição dentro dessa numerologia e contagem de 600 mil homens, diz respeito a 600 mil homens casados, 600 mil chefes de família. Você imagina então que cada um deles tivesse uma esposa só. Naquele tempo você sabe que alguns tinham mais, né? Mas imagina que fosse uma só, então já sobe para 1.200.000 pessoas, certo? 600 mil homens, cada um com sua esposa, 1.200.000. Você imagina que cada um tinha só 2 filhos. Imagina que fosse como hoje e tal, o pessoal não queria ter muito filho, dá muito gasto, dá muito trabalho. Essa geração de hoje, não, eu nem quero ter filho, porque essa geração de hoje que não sei onde aprende essas coisas, né? Imagina que só tivesse 2, já vai para 2.400.000 pessoas. É muita gente para um líder que já estava entre 80 e 90 anos de idade. Que depois de tudo que viveu, de honrar e obedecer a Deus, ser chamado para servir e se dispor a servir, ser um homem temente a Deus. A Bíblia fala de Moisés, vocês sabem, os elogios, os atributos, a mansidão, o temor, etc. Tinha pecado? Claro que tinha, mas era um homem temente a Deus. Quando a Bíblia descreve Moisés, era um homem que tinha intimidade com Deus. Bem, e esse homem tem que ouvir homens e ver chorando na porta da sua tenda, versículo 10, porque estavam com vontade de comer carne. Você já viu alguém chorando com vontade de comer carne? Não, falando sério, você já viu alguém, não alguém que já não vê comida há uma semana, 14 dias, está morrendo de fome, e a pessoa começa a chorar pedindo um prato. Não, é alguém que está comendo todo dia, 3 vezes, 4, 5, 6, 18 vezes por dia a pessoa come. Mas a pessoa está com saudade de comer carne, churrasco. É todo dia esse pão com ovo, é todo dia esse frango grelhado com brócolis. É todo dia esse daqui, eu quero um churrasco, eu quero um rodízio. E a pessoa começa a chorar. Você já viu isso? Eu nunca vi e nem quero ver. Mas se você já viu, você sabe que é feio, é constrangedor, não é? Uma pessoa que tem o que comer, mas chora porque está com vontade de comer uma coisinha diferente. Moisés viu homens, chefes de família, à entrada da sua tenda, chorando com outras pessoas, porque eles estavam com vontade de comer carne. Agora você imagina um homem desse, que viu tudo o que viu, que conhece o Deus que conhece, que viu o povo vendo o que Deus fez por meio dele, que ouviu e transmitiu todas as promessas, as garantias daquilo que Deus faria, tão logo aquela travessia terminasse. E esse povo não confia, esse povo é ingrato, esse povo come e não agradece, esse povo recebe e ainda encontra espaço para reclamar, para criticar. Se eles estivessem buscando a Deus, falando, Deus, nos dá outra coisa, Deus manda, sei lá, uma galinha com ovos para a gente, comer um ovo diferente, alguma coisa, menos esse maná, varia um pouco. Se eles falassem com Deus, ok, mas eles não buscavam a Deus. Eles estavam cheios de ídolos no coração. Vocês lembram quando Moisés demorou um pouquinho lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, o que eles fizeram lá embaixo? Um bezerro de ouro. Esse povo, eles não foram libertos do Egito, porque o povo temia a Deus e merecia a libertação. Eles foram libertos porque Deus é fiel à sua palavra. Deus prometeu que tiraria o seu povo de lá para Abraão. Deus disse para Abraão que no futuro o seu povo desceria para cá, mas depois de um tempo eu tiraria daqui. Deus é fiel ao que diz, por isso que Deus os tirou apesar deles. A gente sabe que tinha alguns que realmente temiam a Deus, mas a maioria não. Tanto é que quando Moisés estava fazendo lá as 10 pragas, alguns dos líderes dos egípcios, que eram os capatazes, eram os escravos que mandavam nos outros escravos, tudo judeu, chegou a reclamar com Moisés, porque o faraó estava fazendo com que
fosse mais pesado o trabalho deles depois que Moisés chegou com essa história de tirar a gente da escravidão. Os próprios judeus desconfiavam de Moisés. E agora, nessa situação, você imagina, é natural que esse homem vai suportando. Chega uma hora, irmãos, que só o homem mais manso da terra. Porque qualquer outro diz, você quer saber de uma coisa? Eu já estou com uma certa idade, eu já tenho a minha esposinha, os meus filhos, provavelmente nessa altura eu já tinha neto, ou talvez até bisneto. Eu gosto de cuidar de ovelha, eu estava de boa lá no Monte Horebe, procurando umas ovelhinhas, o Deus me mandou aqui, eu fiz a minha parte. Vocês não querem? Se virem. Fica para lá a terra de Canaã. Se vocês quiserem para o Egito, é só voltar para lá. Eu estou indo terminar minha vida lá na terra do meu sogro, que estava muito bom lá. Eu já estou na época da aposentadoria mesmo. Você acha que eu tenho paciência para ficar ouvindo um monte de marmanjo reclamar porque está com vontade de comer carne? Enquanto Deus está prometendo muito mais. Vocês não sabem o que vocês querem da vida. Olha, adeus. Não seria mais ou menos imaginável que Moisés chegasse a essa conclusão? Mas enfim, Moisés ele não toma decisões precipitadamente. Por mais que a pressão e a tristeza e a frustração e o sofrimento o atinjam. E eu tenho certeza que tudo isso atingiu Moisés. Moisés não recebeu tudo isso com alegria. Vocês vão ver agora. Ele recebe com tristeza, com sofrimento, com pesar. E então ele faz uma oração. Porque enquanto o povo reclama com Moisés, ao invés de falar com Deus, Moisés não vai fazer a mesma coisa, não vai cometer o mesmo erro de reclamar com o irmão dele, com a esposa dele, com o sogro dele ou com qualquer pessoa. Moisés vai reclamar com Deus, vai falar com Deus. Agora, notem a diferença. Quando você reclama com o outro, a Bíblia chama isso de murmuração. Quando você reclama com Deus, a Bíblia chama isso de lamentação. É a mesma coisa. É você dizer aquilo que está no teu coração te pesando e você extravasa. E às vezes você até pensa que você está se sentindo até mais leve porque você falou tudo que tinha que falar. É parte do processo que Deus mesmo criou e colocou em nós. Só que quando você faz isso jogando toda a tua raiva, tua ingratidão, insatisfação, reclamação em cima do outro, o outro não vai poder fazer nada por você. Ele só vai te ouvir. Dar um tapinha nas suas costas e se for crente, eu vou orar por você, meu irmão, ele vai dizer. Mas ele não vai poder fazer nada. E o nome disso é murmuração. E a Bíblia chama isso de pecado. Mas quando você se coloca diante de Deus e derrama o seu coração para Ele, falando tudo, mesmo aquilo que você possa até imaginar que é esquisito falar com Deus, que Deus vai se ofender com você, que Deus vai se escandalizar com você, porque você está falando coisas que talvez você não deveria falar com Deus, afinal você deveria confiar, acreditar, etc. Mas o teu coração está cheio de dúvida, está cheio disso, cheio daquilo. Fale tudo. Deus não se ofende, Deus não se escandaliza. O nome disso é lamentação. A Bíblia está cheia de lamentações. Nos Salmos, nós temos mais salmos de lamentação do que salmos de adoração, irmãos. Na Bíblia tem um livro que é só lamentação. Vocês lembram? A lamentação de quem? Jeremias. E embora Abacuque não se chame Lamentações de Abacuque, Abacuque é uma lamentação do início ao fim. Das orações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós encontramos no Novo Testamento, a maioria são de lamentação. Essas que estão registradas, outras não estão registradas, provavelmente não foram. Vocês lembram do que ele disse na cruz ao Pai? Ele cita um salmo que é uma oração de lamentação, Salmo 22, versículo 1. O que está escrito lá? Exato, alguns já falaram, Deus meu, por que me abandonastes? Por que Jesus falou isso para Deus? Será que Jesus deixou de ser Jesus? Será que ele não sabia onde Deus estava? Será que essa pergunta não demonstra um pecadinho no coração de Jesus? E ele perguntando para o Pai por que o abandonou? Onde está a sua fé? Confia. Irmãos, não é assim que funciona. Quando o nosso coração deseja falar algo, fale esse algo, mas fale com Deus. Porque a diferença na vida de Jesus é que ele diz, por que me abandonastes? Mas antes ele disse o quê? Meu Deus, eu tenho dúvidas, eu tenho isso. É lógico que na vida de Jesus ali o contexto é outro. Mas na nossa vida, você deve lamentar diante do Senhor e chamá-lo de seu Senhor, de seu Deus. E que você se rende, você se entrega, porque você não sabe o que fazer e Ele tem a resposta. Aqui Moisés faz uma oração de lamentação.
Ele busca a Deus. E veja como é uma oração de lamentação linda. Verso 11. Moisés disse ao Senhor, depois de ver aquela cena grotesca dos homens chorando por causa de carne. Moisés disse, verso 11. Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve ao colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois choram diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Em nome de Jesus, amém. Só não tem um em nome de Jesus, amém. O resto está tudo aí. Essa é a oração de Moisés. O Senhor não vai fazer nada? Então me mata. Eu não quero ver a minha miséria. Eu não quero viver mais um dia na situação que eu estou vivendo. Eu prefiro a morte. Eu prefiro o fim. Eu prefiro que o Senhor me tire a vida. Eu quero morrer, mas eu sei que eu não posso tirar a minha vida. Mas o Senhor tem esse poder. Então me mata, Senhor. Me mata agora. Não deixa ver a minha miséria. Não deixe que eu continue colhendo essa tristeza. Vendo tudo que eu estou vendo. Livra os meus olhos. Concede esse favor à minha vida. Se o Senhor não for dar carne para esse povo, por favor, faça isso. Irmãos, às vezes nós encontramos certas orações na Bíblia que nós, às vezes, pensamos que jamais faríamos. Porque nós não somos tão pequenos espiritualmente como Moisés. Nós somos maiores do que ele, né? Nós não somos tão... Enfim, nós nos achamos, por isso jamais diríamos palavras tão assim. Diante do nosso Deus, não há nada que nós possamos esconder. Até aquilo que você não quer dizer, você não precisa dizer. Deus vê o que está dentro de você. E muitas vezes, por não dizer a Ele, você acaba dizendo para os outros. Ou se não diz para Ele nem para os outros, você deixa que aquela amargura te destrua por dentro. Algo que começa como uma raiz amarga, se torna uma grande árvore e mata você emocional e espiritualmente. Lamente. Se derrame diante de Deus, coloque as suas dúvidas, mas são dúvidas, não tem problema, você está colocando para eles, para Ele. Seria incredulidade se você não dissesse para Ele, então você nem sabe se Ele existe, por isso você não está conversando com Ele. Na verdade, não lamentar esconde incredulidade, e ficar reclamando revela não só incredulidade, mas um coração obstinado e duro. Que só reclama da comida, reclama da temperatura, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama da família, reclama do trabalho, só reclama. Como se nunca tivesse experimentado o sobrenatural na vida. Como se não soubesse que nós somos peregrinos nesse mundo. Que nós estamos do Egito indo para Nova Canaã. Como se não lembrasse que a nossa terra não é aqui. Jesus veio como um Moisés, entre aspas, para nos resgatar daqui e nos levar para Nova Canaã, a Canaã celestial, novo céu e nova terra, lá onde está a Nova Jerusalém. Mas a gente fica reclamando das coisas daqui. Para de olhar para as coisas daqui, nós não fomos feitos para as coisas daqui. Se Deus nos chamou para servi-lo e está nos tirando da escravidão para nos levar para a sua terra, enquanto Ele não nos leva para lá definitivamente, não reclame. Porque reclamação testemunha de falta de intimidade com Deus. Quem é íntimo com Deus não encontra tempo para ficar reclamando. Se sente que alguma coisa não está boa, e a gente tem um monte de coisa que não está boa na vida o tempo todo. Mas você tem Deus para falar. Porque você terá o Espírito Santo para te consolar. Você terá o Senhor para te orientar. Você pode até compartilhar com irmãos maduros na fé, que vão orar com você, e vão te ajudar a ficar firme nesses momentos difíceis que você está passando. Mas se derrame. Quando Moisés fez isso, a resposta do Senhor foi imediata. E sabe que alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa em cima das orações de lamentação na Bíblia. Aliás, alguns tipos de oração, né? E as orações na Bíblia,
Isso não está claro, não está escrito assim, mas isso é perceptível na leitura da Bíblia. As orações mais rapidamente respondidas na Bíblia, sabe quais são? As de lamentação, irmãos. É impressionante. Tem outras que são por cura, ou são por providência, ou são por livramento às vezes, ou por outras situações, não é? Salvação, e que a gente percebe que não é na hora. Mas oração de lamentação, parece impressionante isso. Eu não estou dizendo aqui que toda vez vai ser assim, mas a gente percebe isso na palavra. Com Moisés acontece isso. No versículo seguinte, Deus já responde para ele. No versículo 16, o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens. A resposta de Deus, em princípio, não tem nada a ver com aquilo que Moisés tinha orado. Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinha. Até aqui, irmãos, aparentemente Deus está resolvendo um outro probleminha de Moisés. Moisés não falou que estava com problema de conduzir o povo, mas visivelmente estava. Era um homem, diante de milhões de pessoas, que estavam descontentes e incrédulas. Deus, sabe aquilo que Paulo escreveu aos Efésios? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto a ele pedimos ou pensamos, a ele seja a glória. Lembra? Deus vai além do que Moisés pediu. Moisés só pediu para resolver o problema da carne. E Deus resolve o problema da administração do povo, da liderança do povo. Resolve o problema de liderança mesmo, ajudando a entender que ele precisava de outras pessoas para ajudá-lo no guiar do povo. Talvez estivesse sobrecarregando demais, por isso ele estava com o coração pesado demais. E ele precisava ser ajudado por outros, que como num presbitério, como num colegiado, o ajudariam a levar toda aquele fardo, não é? Aquela carga. A primeira coisa que Deus faz é dar a ele uma resposta que em princípio não tem a ver com aquilo que ele disse, mas depois Deus entra no assunto daquilo que foi a lamentação de Moisés. Versículo 18, diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne. Está vendo? Deus já entra no assunto. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro até que saia pelo nariz. Até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele dizendo, por que saímos do Egito? Eu vou resolver o problema desse povo, Moisés. Eles não estão murmurando que querem carne? Eles vão fazer isso, Moisés. Deus não fala, não é? Mas eu fico imaginando se Deus quisesse, ele poderia dizer assim, Moisés, eles vão reclamar tanto, por tantos séculos. Vai chegar um tempo que eles vão me rejeitar de tal maneira, e vão rejeitar o líder que eu coloquei sobre eles, e eles vão querer um rei, e mesmo este líder dizendo que ainda não era o tempo, e mesmo ele dizendo que o nosso Deus é o nosso rei, eles vão, Moisés, e eu vou dar um rei para eles não querem, eu vou dar. E Deus deu Saul, um rei segundo o coração dos homens. E Saul foi o que foi, fez o que fez, e terminou a vida como terminou a vida. Vocês querem? Eu vou dar para vocês. Vocês estão reclamando? É isso que agrada? É isso que vai deixar vocês felizes? A felicidade de vocês não está em mim, mas está nisso. Eu vou dar para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente espera e pede a Deus. Porque muitos dos nossos pedidos podem esconder uma idolatria no nosso coração. Muitos dos nossos anseios e súplicas talvez não tenham a ver com a glória e a vontade de Deus, mas com a nossa vontade, com a nossa satisfação, com a nossa vaidade. E que nada contribuirá com a glória, com o reino de Deus. Deus dá coisas que são peculiares com a nossa vida, mimos, bônus. Deus nos abençoa com coisas que a gente nem pede, coisas que Ele nem precisava e Ele dá. Coisas que são, nossa, sabe, do nosso coração, que a gente nunca falou para ninguém, coisa que a gente nem pediu e de repente Deus nos abençoa com aquilo. Olha que alegria, uma viagem, um presente, um bem material mesmo, sabe?
uma experiência que a gente tem na vida, que a gente até gostaria de ter, mas se não tivesse, não tem problema. Mas Deus vem e nos abençoa com aquela oportunidade, aquela experiência, aquela viagem, aquela... Nossa, Deus, obrigado por isso, que maravilha, como o Senhor é bom, o Senhor vai além do que a gente pede, busca. Deus faz as coisas, mas quando você idolatra algo, você pega um sonho pessoal, algo que é teu e que não tem nada a ver, e você coloca como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida. Tome cuidado, porque pode ser que Deus te dê aquilo, mas aquilo talvez se torne a causa da tua ruína. A gente vê isso na Bíblia algumas vezes e na história da igreja algumas vezes também, em que o povo quer tanto a dádiva, que quando Deus a dá, o povo a ama mais do que o doador. É como um noivo, ao dar para sua noiva um anel de noivado, um anel caro, um anel bonito, com uma pedra de diamante, isso é meio raro hoje em dia, mas imagina que o menino pode, e ele deu um anel com diamante, de verdade. E aí a noiva pega aquele anel, nossa, que maravilha, esse noivo meu aqui, né? Gastou até o que não tinha, fez o financiamento no banco, é maluco, mas eu fiquei feliz, meu noivo. E aí ela fica olhando para aquele anel, e ela dorme olhando para aquele anel, acorda olhando para aquele anel, e ela gosta tanto daquele anel, que vai chegar uma hora que ela não vai querer mais não o noivo. Porque ela amou mais a dádiva do que o doador. Se o noivo morrer, não tem problema, mas agora ela tem um anel. Às vezes, irmãos, nós amamos tanto as coisas que Deus nos dá, que é como se nós nem ligássemos mais para Ele, porque Ele já nos deu e agora nós só nos divertimos com aquilo que Ele nos deu. Às vezes pedimos um trabalho, e às vezes Deus dá esse trabalho, e aí com esse trabalho nós abandonamos a obra de Deus, as pessoas de Deus, a nossa família. Antes, quando não tínhamos, só um exemplo pequeno do trabalho, nós tínhamos um salário menor, nós não tínhamos condições de fazer extravagâncias, viagens caras. Todos os eventos da igreja nós estávamos lá, feriado, tinha acampamento, retiro espiritual, a gente ia. Mas agora, primeiro feriado a gente vai para Cancún. Segundo feriado nós vamos para Paris. No terceiro nós vamos para Tóquio. Para o quarto, vai ter um retiro na igreja. Não, mas nós vamos para a África do Sul, agora nós temos que ir. E se afastam. Irmão, não tem nada de errado ir para Cancún. Se alguém aqui foi para Cancún, Paris, Tóquio e África do Sul na sequência, eu não olhei no Instagram de ninguém, tá? Não é direta nenhuma, não. Eu só estou dando um exemplo para os irmãos de que se Deus quiser te abençoar, que Ele te abençoe. E se sobrar uma vaga, você me leva junto. Mas não faça disso algo maior do que o seu Deus. Porque se algo não der certo, você continua tendo o teu Deus, que vai te levar no final para um lugar muito melhor do que esses que existem aqui e te dar uma mansão que você jamais poderia construir aqui. Isso é o mais importante. O que mais vier vai ser uma bênção. Mas o que mais nós precisamos se nós temos Ele? Quando o povo começa a reclamar, dizendo que queria voltar para o Egito, isso trouxe tristeza para Moisés. Moisés vai até o Senhor. E Deus diz para Moisés, santifica o povo amanhã. Você sabe o que fazer. Reúna todo o povo num só lugar. Imagina, 2 milhões e 400 se fosse uma família tradicional, né? 2 filhos só ali. Você imagina que eles tivessem muito mais do que isso, até onde esse número subiria. Reúne esse povo todo. E amanhã eu vou trazer carne. E Moisés poderia simplesmente dizer, amém, Senhor. Suas palavras são uma ordem, vou dizer ao povo. Moisés não fez isso. Moisés voltou a lamentar. Ele foi sincero e Deus o ouviu e não foi pecado. Veja a continuação do texto. No verso 21, nós lemos que, porém, Moisés respondeu, esse povo no meio do qual eu estou é de 600 mil homens em pé. Aqueles homens, suas mulheres, seus filhos, vai para mais de 2 milhões. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Qual que é a lógica de Moisés? Senhor, beleza, o Senhor vai dar carne para esse povo, mas de onde vai sair essas carnes todas? O Senhor sabe que esse povo onde eu estou é um povo numeroso. E não tem animal aqui para matar para todo mundo. Eu vou dizer para eles que amanhã o Senhor vai mandar carne, mas o Senhor vai trazer de onde essa carne? Só quero saber. Ou o Senhor vai tirar a água do mar inteiro, o peixe, perdão. Não vai bastar, é muita gente, e esse povo está reclamando.
E aí nós lemos no verso 23, porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Se fosse hoje, e se fosse no sotaque caipira do interior de São Paulo, de onde eu venho, Deus diria assim, manda quem pode, obedece quem tem. Vocês conhecem a frase. Moisés, vai lá, faz o que eu estou mandando. E beleza, Moisés saiu, verso 24, e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo, e pôs a ele tudo aquilo que Deus mandou, ele fez. Acontece aquele episódio com Eldade e Meldade, que profetizam no meio do arraial. Agora, vá comigo, por favor, ao verso 31, onde o texto conclui dizendo o seguinte, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Isso aqui é o dia seguinte. Vamos imaginar, irmãos? Soprou um vento, esse vento trouxe as codornizes. Codornizes são aves da família da codorna. E segundo consta, eu nunca comi, mas sabe que a carne dela é muito boa, dessa ave, não é? E aí vem essas aves e caem ali ao redor do arraial. Arraial que não era pequeno, porque tinha 2,5 milhões, vai. Ao redor do arraial, formando uma espécie de anel, você tem, aqui fala, né, cerca de 1 dia de caminhada. 1 dia de caminhada nas medidas bíblicas é cerca de 40 quilômetros. Até onde é 40 quilômetros saindo daqui de onde nós estamos? Oi? Centro do Rio, mais ou menos 40 quilômetros. Você imagina que tenha carne daqui até o centro do Rio. E aqui fala 2 côvados, que é cerca de 1 metro, quase 1 metro de altura. Então você imagina 1 metro de altura, está imaginando? Daqui até o centro do Rio de carne. Ah, vai ter briga, porque é 2 milhões de pessoas, todo mundo vai sair até lá. Não, 40 quilômetros até o rio, acho que o rio está mais ou menos para lá. Para cá, 40 quilômetros provavelmente vai dar em outro lugar. 40 quilômetros para lá é outro lugar, 40 quilômetros para lá é outro lugar. Era 40 assim, ó, 40, 40, 40, fazendo um anel de 40 quilômetros, 1 metro de altura. É o que Deus falou. Vocês não vão comer 1 dia, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, nem 20, mas 1 mês inteiro, até sair carne do nariz de vocês. Foi o que Deus falou agora há pouco. Até vocês terem nojo dela. E o texto diz que isso aconteceu. No verso 32 diz que todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. E o que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrot-Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrot-Hatavá o povo partiu para Hazerote e ali ficou. Aqui termina o capítulo e aqui eu termino também. Meus irmãos, Deus permitiu que alguns milhares de israelitas morressem naquele dia. Nós lemos no livro de Salmos, num dos salmos que relembra essa história, a murmuração do povo dizendo, acaso pode preparar-nos Deus mesa no deserto? Essa foi parte da reclamação deles com Moisés. Você acha que Deus vai nos dar um banquete aqui, Moisés? E lá nesse salmo, e também no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que muitas destas coisas aconteceram sob a permissão de Deus, para que nós aprendêssemos. Isso Paulo vai dizer aos Coríntios. Para nós, que hoje aqui vivemos, debaixo de promessas semelhantes, para que jamais desconfiemos daquele que nos chamou, daquele que prometeu, e daquele que cumpriu, cumpre e vai cumprir. Eu não posso duvidar. Se Deus me chamou para servi-lo. Mas eu posso servi-lo reclamando, eu posso servi-lo à distância, ou eu posso servi-lo com intimidade. Se eu o sirvo com intimidade, certamente, até mesmo as coisas que aos meus olhos são ruins,
Eu vou entender que Deus tem um plano e um propósito. Essas coisas ruins não servirão de combustível para queimar a minha reclamação, a minha murmuração. Elas virão e eu vou dar graças a Deus, até mesmo pelas coisas difíceis. Mesmo não entendendo. Eu me lembro, no final de um curso que eu fiz no passado, né, de um colega, hoje ele é pastor também, 4 irmãos. Ele contou isso num dia que ele chegou atrasado na aula, porque ele veio do velório de um dos irmãos. Dos 4, 2 morreram de problemas, acidente, etc. Agora só tinha ele e um outro irmão que, por conta de uma enfermidade, acabou morrendo. E agora aquela mãe que perdeu o marido e dos 4 filhos perdeu 3, ficou só ela e esse colega meu, que hoje é pastor. Ele disse que no velório as pessoas não sabiam nem o que dizer. E família de crentes, tementes a Deus. E aquela senhora agradecendo a Deus, louvando a Deus no meio daquele luto. E aquele colega nosso disse, olha irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. A gente não consegue entender porque que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Hoje é difícil dar glória a Deus consciente, mas nós damos glória a Deus porque sabemos que um dia nós vamos entender e vamos dar glória a Deus conscientes no céu. Lá a gente vai dar glória a Deus consciente. Hoje não dá para entender e dar glória a Deus consciente, mas a gente dá pela fé. Para quem conhece a Deus, nunca haverá motivo para reclamação. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até mesmo as coisas que aparentemente não são boas. Mas a pessoa só consegue dar graças, mesmo nas situações difíceis, se elas têm intimidade com Deus. Se ela está perto, se ela convive e sabe que Deus está ali, mesmo que silenciosamente sempre. Seja nas montanhas, seja nos vales, seja nos momentos bons ou nos momentos maus. Nos momentos em que está tudo bem ou nos momentos que a pessoa está numa depressão profunda, num vale da sombra da morte. Ela vai ser capaz de dizer, eu sei que o Senhor está comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ela diz isso? No vale. Não é na montanha, não é quando está tudo bem, não é quando ela está triunfando, é quando ela está no vale da sombra da morte. E ela diz, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei, eu não vejo, mas eu sei. E eu sei que o Senhor não vai me deixar perecer aqui, porque o Senhor diz. E a fé é isso. É a certeza das coisas que você não vê. É a firme convicção das coisas que você espera. Por isso que para o mundo isso é loucura. E o mundo nem sabe o que é fé. Eles confundem fé com a prova de alguma coisa, com a experiência que a pessoa tem. Fé não tem nada a ver com experiência, nem com prova. Fé é a convicção. Como é que você sabe? Eu não sei, mas eu sei. Eu não sei, mas eu sei. Mas você viu? Eu não vi, mas eu vi. Mas você tem certeza? Eu tenho. Mas e aí? Não, eu não sei, mas eu tenho certeza. Isso é loucura, irmãos. Mas para quem tem o Espírito e a pessoa recebeu esse dom, o dom da fé, Efésios 2:8, essa pessoa é capaz de crer no invisível, no impossível. Ela tem convicção do que não aconteceu. Ela tem a firme certeza do que ela espera. E isso traz paz para o coração dela. Porque ela sabe que silenciosamente Deus está ali presente sempre. Se eu não sirvo a Deus assim, eu posso até continuar servindo a Deus, mas da minha boca o tempo todo jorrarão palavras de murmuração, de reclamação, de ingratidão, de descontentamento. E eu nunca vou estar feliz. Porque mesmo que Deus me dê aquilo que eu espero, eu vou querer mais e mais. Não, mas se Deus me der mais isso aí, vai estar tudo bem. E Deus dá e você continua insatisfeito. Porque o nosso coração não se preenche. Mesmo que nós sejamos herdeiros do planeta, o nosso coração parece que vai faltar algo ainda. É como o Blaise Pascal, filósofo antigo, dizia, né? O nosso coração é do tamanho de Deus. E como Agostinho escreveu nas suas confissões, né? Fizeste-nos para vós. E o nosso coração não repousa em paz enquanto ele não repousa em vós. Você nunca vai estar em paz enquanto o teu coração não estiver repousando em Deus. Enquanto Deus não preenchê-lo, por mais coisas que possamos ter. É com essa vida de intimidade com Ele que sobra paz no nosso coração. E não vale a pena, meus irmãos, viver a vida se não for assim.
Não vale a pena servir a Deus se não for assim. Porque a nossa vida de serviço ao Senhor será uma vida triste, uma vida pesada, uma vida de fardo, uma vida de hipocrisia, mas não uma vida de alegria na sua presença e de delícias na sua destra. Não vale a pena. E você não sabe quanto tempo a tua vida vai durar. Não vale a pena esperar, não vale a pena não ser grato até por aquilo que você desconfia. Porque viver na ingratidão só vai tornar a sua vida pior até o último dia e você não sabe quando será. A causa do meu atraso era para eu ter chegado na hora do almoço aqui hoje. Eu cheguei agora. Eu cheguei aqui na igreja, vocês já estavam louvando ao Senhor. Foi porque eu peguei um voo de conexão. E o primeiro voo foi pela Voo e Paz. Que ontem uma das aeronaves caiu, vocês viram, né? 61 pessoas faleceram. A Voo e Paz é lá de onde eu saí, é de Ribeirão Preto. É do lado da minha cidade. O clima no aeroporto hoje de manhã, vocês não têm noção. A sede é ali, várias emissoras de televisão ali, fazendo reportagens. Os funcionários, as pessoas que estavam para embarcar, estavam num clima esquisito, mas brincando, dando risada, isso for com a gente, aquela situação que vocês imaginam, né? Aquelas brincadeiras sinistras, né? Porque você está brincando com uma coisa que fez outros sofrerem, que talvez possa de fato acontecer com você. Você não sabe? É o mesmo avião, a mesma aeronave, o mesmo ATR. Essa empresa, a Voipaz, só tem essa aeronave que caiu ontem. É o mesmo modelo de todos, foi a mesma que eu voei hoje. E aí, beleza, eu entrei na sala de embarque, aí a funcionária me chamou, porque ela sabia que eu estava em voo de conexão para cá, então, e o voo estava hiper atrasado, porque está uma confusão no país inteiro, nos outros voos, por causa de tudo isso que aconteceu. E, enfim, muitas coisas acontecendo. Né? Eu não vou entrar aqui em tudo aquilo que ela me disse. Elas tensas, o meu voo atrasaria, teria que ser remarcado outro voo, que seria de Guarulhos para cá. E eu, tudo bem, não tem problema. Eu fui avisando o irmão Leandro aqui o tempo todo, coitado, também sofreu durante esse dia todo, né, com essas mudanças. E aí, aí a gente entra na aeronave, uma tensão, uma tristeza. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu subi a escadinha para entrar no ATR, nessa aeronave, a mesma que caiu ontem. Né? As aeromoças, normalmente, elas nos recebem com um sorriso, às vezes oferecem uma água, seja bem-vindo. Irmão, sem brincadeira, ela estava assim, olhando para o chão. A hora que eu entrei, eu falei, bom dia. Ela olhou para mim, falou, bom dia, e olhou para o chão. Eu nunca vi aquilo. Aquela moça ela não tinha nem condição de estar trabalhando hoje, eu acho. E ela nos serviu, trouxe aqueles salgadinhos que eles trazem, funcionou tudo normal. Mas você percebia a tristeza, um pouco de, eu não sei se era medo, mas uma delas, eram duas. É uma aeronave bem pequena, né? São 60 pessoas, são 58 passageiros, mais 4 tripulantes só. São os 2 copilotos e 2 aeromoças. É pequeno, parece um ônibus de estrada. E você via uma delas tremendo, tensa, e isso deve nos fazer pensar, porque todos que entraram naquele avião hoje de manhã comigo, pode ter certeza que passou pela cabeça deles. Não é isso acontecer com a gente hoje mesmo que aconteceu ontem. A gente passou na mesma rota, irmãos, em cima da mesma Valinhos. É a mesma rota. Na cabeça de todo mundo passou, isso que você imagina. E a pergunta não é, a gente tem planos? Por exemplo, o meu era estar aqui hoje à noite com vocês. Daqui eu tenho outros planos. A gente tem família que espera a gente voltar para casa, a gente tem conta para pagar, a gente tem responsabilidades, tem filhos que estão estudando. Todo mundo. E se? E se? Para além disso, a gente tem a nossa própria vida pessoal, que às vezes se perde em coisas tão fúteis, como, por exemplo, ficar preocupado com o que vai comer depois. Com a falta disso, a falta daquilo. Ou inveja mesmo, né? Porque os outros têm e eu não tenho. Nós nos apegamos com as coisas desse mundo, o que faz com que a nossa vida seja pequena. E a gente não sabe se o fim dela será daqui 30 minutos, ou será 5 minutos antes do pouso. Por causa de uma frente fria que congela um monte de aparelhos e faz com que a aeronave perca a sustentação, que é a causa que mais estão apontando hoje em dia. Você não sabe o que será do seu amanhã. Então, não espere pelo último dia seu, tendo um coração descontente,
ingrato, reclamador. Faça da sua vida não somente uma vida que glorifique a Deus, mas uma vida que seja uma vida melhor. Uma vida em que você é grato. É pouco, mas eu sou grato por isso. Tem gente que não tem nem isso. O meu carro, eu vejo do outro, mas tem gente que não tem nem o que eu tenho. A casa, eu queria estar morando lá, mas tem gente que queria estar morando aqui. Vocês entenderam a lógica? Seja grato, não importa. Seja grato. Glorifique a Deus. Quando alguém te tirar, glorifique a Deus, porque talvez aquela pessoa está precisando. Ou talvez Deus quer tratar alguma coisa com você. E o Deus que te deu, e o Deus que permitiu que fosse, é o Deus que traz outro de novo, e pode trazer até no dobro. Então, a tua vida, o teu coração, não deve estar apegado às coisas e ao mundo, mas a Ele. Porque é essa intimidade com Ele que te tira daqui, e faz com que tudo que você viva aqui valha a pena. E não importa se você vai viver mais 40 anos, ou se você vai viver mais 10 minutos. Você vai viver até o fim feliz. E você vai morrer glorificando a Deus. E pode ter certeza que a sua vida vai ter valido muito mais a pena ter vivido assim, do que se vivendo de forma amarga, descontente, reclamadora, cheia de expectativas que são maiores do que as suas expectativas de estar mais perto de Deus. Faça do Senhor o seu tesouro. Moisés só viveu o que viveu porque o Senhor era o seu mais precioso tesouro. Que o Senhor possa ser o meu e o seu também, para que nessa intimidade com Ele, nós possamos servi-lo até o último dia das nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, apesar das nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor, por meio do teu povo no passado, das histórias que viveram, de tudo pelo que passaram, o Senhor ainda hoje nos ensina, como Paulo escreveu aos Coríntios. São lições para que nós não só aprendamos mais sobre o Senhor, mas também aprendamos mais sobre nós. Porque o nosso coração não é diferente do coração daquele povo que reclamou, porque, enfim, nós também temos um coração, Senhor, que muitas vezes é inclinado a reclamar, a ser descontente, a se apegar a coisas demais desse mundo e a se esquecer de quem realmente somos, do que o Senhor veio fazer desse mundo, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando, do que nos aguarda. Muitas vezes, Senhor, por nos distanciarmos de Ti, nós nos apegamos demais às coisas desse mundo e sofremos por isso. E nós sabemos que o Senhor não apenas deseja ser glorificado por meio da nossa vida, em intimidade com o Senhor, mas o Senhor também deseja que a gente seja feliz, e por isso o Senhor nos ensina a fugirmos dessas coisas. Não só para que Te glorifiquemos, mas para que também sejamos felizes, para que tenhamos paz, para que tudo concorra para o nosso bem, e assim vivamos até o último dia nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque é fruto da Tua bondade, apesar dos nossos erros e pecados, continuar nos ensinando, falando conosco, nos perdoando, nos abraçando de volta, nos restaurando, nos reavivando, acendendo de novo a chama, onde um dia ela esteve, mas talvez se apagou. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias vão acima das nuvens, como a Tua palavra diz. E obrigado porque nós somos o objeto dessa misericórdia. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor, e somos gratos a Ti por ela. E nos entregamos a Ti mais uma vez em consagração e gratidão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.